Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia outra vez na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25, o último versículo do capítulo. Você possa ajudar a pessoa que está próxima de você a encontrar o texto. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 25. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Amém. Nós dizemos amém também a oração feita já pelo pastor Malta, que o Senhor possa realmente nessa noite ministrar os nossos corações de uma forma viva. E eu queria continuar nas pegadas do apóstolo da esperança, ministrando à igreja sobre a obra da regeneração e seus resultados visíveis. Domingo nós falamos a respeito da herança eterna que nós temos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados por Deus, nascidos de novo, para uma viva esperança, e que o Senhor Ele possa hoje falar ao nosso coração de modo vivo. O texto que nós acabamos de ler, ele apresenta os resultados da obra regeneradora do Espírito Santo no coração do homem alcançado pela graça salvadora do Cristo. Então, se nós fomos já nascidos de novo, regenerados pelo Espírito de Deus, as mudanças, elas serão visíveis. Aquelas
pessoas que estão à nossa volta perceberão que houve uma mudança profunda no nosso coração. Muitos perguntam: o que foi que aconteceu com fulano, hoje ele está tão diferente? O que foi que aconteceu com fulano, hoje ela mudou tanto? O temperamento está tão diferente, as coisas que ela faz hoje não são nem parecidas com aquelas coisas do passado. O que foi que aconteceu? Uma regeneração do Espírito Santo. Então, nós, como regenerados, precisamos apresentar frutos dignos de arrependimento. E nós temos falado nesses dias sobre a herança eterna da salvação e do propósito dessa obra regeneradora, que é a confissão contínua de uma esperança viva. Até porque a nossa esperança, ela não é apenas um sentimento, como as pessoas costumam dizer: olha, a esperança é a última que morre. A do crente, do regenerado, não morre nunca, porque essa esperança é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Os crentes contemporâneos parecem não gostar muito de doutrina, ou pelo menos não estão muito familiarizados com a doutrina genuinamente bíblica, a doutrina ensinada, a sã doutrina ensinada pela palavra de Deus. E nós precisamos despertar para o que já recebemos de Deus, a partir da experiência única e eficaz do novo nascimento, obra eterna de Deus que não se desfaz, como muitos apregou. A partir dessa obra de regeneração começa o processo santificador do Espírito de Deus no coração do regenerado. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante de uma irmãzinha nova convertida. Ela disse a mim: olha, pastora, eu estou muito admirada depois que eu me posicionei por Jesus, depois que eu entendi o plano de salvação e entreguei minha vida a Jesus, eu passei a entender a palavra. E é muito curioso que textos que eu estava acostumada a ler, tentando entender, que parecia que não faziam sentido nenhum para mim, hoje esses textos fazem todo sentido. Eu comecei a compreender como se o meu entendimento tivesse sido aberto. Eu disse a ela: minha irmã, não é como se o seu entendimento fosse aberto. O seu entendimento foi aberto através da ação poderosa do Espírito Santo no seu coração. Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto. A obra regeneradora do Espírito, ela produz santidade de forma perceptível, tanto na vida pessoal, quanto no amor fraternal não fingido. O apóstolo Pedro aqui, ele nos chama a atenção para 3 verdades esclarecedoras que nós precisamos ter sempre em mente, ter sempre como foco, a partir do momento que nós somos regenerados pelo Espírito de Deus. E eu creio que se essa palavra tocar no seu coração, e se você nunca fez uma decisão pessoal por Jesus e você deseja se posicionar hoje, quem sabe o Senhor não toca o seu coração aí e você diz: olha, eu quero esse Cristo que muda vidas e esse Cristo que muda histórias. Primeira verdade esclarecedora trazida por João no texto lido é que nós somos chamados, uma vez regenerados, somos chamados a mudar o padrão do nosso pensamento, vestindo o nosso entendimento com aquilo que já recebemos. A partir daí, andaremos em sobriedade, em equilíbrio e esperaremos inteiramente na graça de Deus. Nos esclarece, nos instrui os versículos do 13 até o 16. Eu queria que vocês agora só escutassem, porque eu vou ler numa outra versão, que é a versão da NVI, uma versão que deixa muito clara a ideia que o apóstolo deseja passar aqui. Então ele diz o seguinte: Pedro, bom, se eu falei João, me perdoe, é o apóstolo Pedro. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada
quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, se nós fomos verdadeiramente transformados pelo Espírito de Deus, pela graça salvadora de Deus, se fomos regenerados pelo Espírito de Deus, começa a acontecer uma mudança no nosso ser inteiro. Nossa mente será transformada, será renovada através da palavra de Deus. O corpo, as inclinações do corpo serão tomadas pela mente transformada e o Espírito de Deus. E o nosso espírito já foi recriado pelo Espírito de Deus, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fomos transformados, fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 13, o apóstolo Paulo agora diz o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, olha que instrução preciosa, tanto Pedro quanto Paulo nos dão. E Paulo continua em 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8, ele diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Muitos embriagam-se até de dia, mas enfim. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, salvação ela não se perde, a menos que a sua decisão por Jesus, o seu posicionamento por Jesus, a sua confissão de fé não tenha sido verdadeira. Muitos professam uma fé, são batizados e declinam dessa fé. Muitas vezes as igrejas fazem apelos dramáticos para que as pessoas entreguem a vida a Jesus. A música toca o coração, o culto foi emocionante, as palavras trazidas pela pregação foram palavras persuasivas, mas não é isso que produz salvação. O que produz salvação é a fé, é a graça mediante a fé do coração daquele que foi tocado pelo Espírito de Deus. A segunda verdade esclarecedora que o texto nos traz, por intermédio de Pedro, somos chamados a nos portar com temor a Deus durante o tempo de nossa peregrinação na terra, assim como também manifestar a nossa fé e esperança exclusivamente nele. Versículos 17 a 21 dizem o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé
e a esperança de vocês estejam em Deus. Então a segunda verdade aqui é que nós precisamos aprender a ter reverência na presença do Senhor. E onde nós estaremos na presença do Senhor? Em todo lugar. Em todo lugar que o regenerado estiver, o Senhor está presente. O salmista no Salmo 139, ele diz que não há um lugar onde a gente possa se esconder da face de Deus. E muitas vezes a gente tem a ideia de que só dentro das quatro paredes do templo visível de pedra e cal é que nós estamos na presença de Deus. Nós somos santuários vivos do Espírito Santo de Deus. Somos morada do Espírito Santo. O Salmo 2, versículo 11, o salmista diz o seguinte: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Nós precisamos resgatar o temor do Senhor no nosso meio. Nunca se viu tanta irreverência, tanta banalidade da palavra de Deus por aí afora. As pessoas brincam com a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, o pastor até fez a citação na leitura dele. Ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós precisamos resgatar, voltar à prática das primeiras obras. Talvez, se hoje, nessa noite, nós estivéssemos aqui falando sobre curas, milagres, a igreja estivesse lotada. Mas essa palavra é palavra de vida eterna, é palavra geradora de vida, é palavra geradora de transformação, transformação interior, porque não há transformação exterior se não há uma transformação interior. E é esse o propósito do Espírito de Deus para nós. A nossa fé e a nossa esperança, uma vez alcançados, precisam estar permanentemente em Deus. Focados em Deus, nós alcançaremos as nossas vitórias. Hebreus 11:1 é um texto bastante conhecido da palavra. O autor de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Amém. Terceira verdade: somos chamados a exercer o amor fraternal não fingido, sem hipocrisia. Versículos 22 a 25 dizem: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados. Preste atenção a isso aqui: não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Porque salvação não se perde. Não se perde porque nós somos regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. 1 de João, capítulo 4, versículos de 8 a 11. O autor dessa epístola, 1 de João, ele é o apóstolo João, e ele ratifica a palavra trazida por Pedro nesse terceiro item, e ele diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele
Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, vistos que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E João continua no capítulo anterior, que é o 3, 17 a 19, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Amém? Que o Senhor ele possa trazer entendimento a essa palavra, que o Espírito de Deus, com toda a minha deficiência, o Senhor possa ministrar ao seu coração de modo vivo, que você possa se apegar às promessas vivas do nosso Deus. O que nós aprendemos aqui com as instruções do apóstolo Pedro? Primeira coisa, somos chamados à santidade de vida. Isto não é um simples convite, mas uma santa convocação que deve ser obedecida por todos os regenerados. Segundo lugar, para um andar equilibrado e esperançoso na graça de Deus, precisamos preparar a nossa mente, submetendo-a à santa palavra do Senhor. E para isto, o apóstolo Paulo, também falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro lugar, somos chamados a andar em santo temor durante o tempo de nossa peregrinação sobre esta terra. Tem faltado reverência às coisas de Deus e ao próprio Deus. Que o Senhor ele possa ministrar isso ao seu coração. Em quarto lugar, somos chamados a andar por fé e não pelo que vemos. O mundo quer ver para crer. Os regenerados creem para ver, pois a sua esperança está em Deus. Aliás, fé e esperança caminham juntas, e a esta dobradinha nós chamamos de confiança. E nós precisamos aprender a andar na estrada difícil da confiança absoluta em Deus, porque quem fez a promessa é fiel. Quinto e último lugar, somos chamados a andar em amor fraternal, não fingido, estando sempre prontos a estender as mãos aos que estão à nossa volta. O amor é a principal credencial daquele que foi regenerado por Deus. Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.